aí, pessoal do 7º ano, tudo ok? Tudo beleza com vocês? Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferenciada. A gente vai fazer a correção, tá, do exercício do livro, que foi colocado lá na aula passada, e a revisão para o simulado. Exatamente. Então, vamos ter dois momentos aqui nessa aula da gente. No primeiro momento vai ser a correção do exercício, né, referente aí às páginas 122, 123 e 124. E referente também ao assunto de anelídeos e moluscos. Ciência e reflexão. Por que podemos dizer que os anelídeos são os vermes mais evoluídos? A gente já reparou aí a evolução que eu mostrei para vocês, aquela árvore. Então, o que é que tem aí? Esses são animais que têm celomas e também tem um sistema circulatório aí, ó, fechado, em que, no caso, se passa o sangue, né, por dentro de vasos. É por isso que se chama circulatório fechado. Segundo, em alguns anelídeos encontramos uma epiderme com cutícula protetora. Qual a finalidade dessa cutícula? Vejamos, esses animais eles ficam na terra, né, no caso, embaixo dela para não perder o quê? Para não se ressecar. Então eles têm a umidade, né, necessária para isso. Essa cutícula é responsável pela proteção contra a desidratação, pois esses anelídeos, a respiração dele é cutânea, ou seja, é pela pele, né? E eles necessitam da umidade na pele para favorecer aí as trocas gasosas, né? Trocando aí oxigênio e gás carbônico. Terceiro, a partir de que estrutura os anelídeos são classificados em oligoquetas, poliquetas e hirudíneos. Então, nesse aí, vai ser através das cerdas. Quem que vai aí dizer, né, classificação vai ser as cerdas. Então, a partir das cerdas, que são estruturas semelhantes a pelos e tem como função auxiliar no desenvolvimento de locomoção. Exatamente, da locomoção eles vão precisar. Quarto, qual a importância das minhocas para o solo? Isso a gente já viu muito, né? A importância da minhoca para o solo é porque elas vão fazer túneis e esses túneis vão facilitar aí a entrada de ar, a entrada de água, né? A terra vai ficar mais fofinha. Então, isso aí as minhocas vão fazer e sabem fazer muito bem. As minhocas, ao se locomoverem, formam canais no solo, facilitando assim a entrada de ar e de água. Além disso, realizam a decomposição de matéria orgânica morta, produzindo os humus, que deixam o solo mais fértil. Também tem a questão aí do humus, né, para deixar esse solo mais fértil. Quinto, quais são as principais características dos moluscos? Lembrando que os moluscos, a principal é o corpo mole. A gente tem aí o corpo mole, podendo ou não apresentar concha, né? Como alguns não apresentam concha, outros têm concha interna, outros têm concha, né, externa e assim por vai, né? Normalmente vivem em ambientes marinhos, mas são encontrados também em espécies terrestres e água doce. Sexto, cite alguns exemplos para cada classe de filo molusca, né, citado abaixo. Então, a gente tem os cefalopódios. Cefalopódios corresponde a quem? A lula, ao náutilo, né? Temos aí o polvo, não podemos esquecer aí do polvo. Temos aí, letra B, gastrópodes. Quem são os gastrópodes? Caracol, né? Caramujo, a lesma, as bivalves, o mexilhão, tem o marisco, ostra, sururu, né? Isso aí são exemplos de bivalves. No próximo a gente tem aí, sétimo. O corpo dos moluscos encontra-se dividido em cabeça, massa visceral e pés. Na maioria dos moluscos, a massa visceral é recoberta por uma prega epidérmica carnosa denominada o que? Manto ou pálio, exatamente. Isso aí vai ser o pálio ou manto, vai ser denominado essas pregas aí. Oitavo, através de qual processo os moluscos hermafroditas monoicos conseguem aumentar a variabilidade genética, melhorando assim a espécie. Vejamos só, se ele é hermafrodita, se ele for fazer uma autofecundação, ou seja, se autofecundar, não vai haver variação genética, né? Variabilidade genética, na verdade, porque ele não vai trocar aí material genético.
Só se tem a variabilidade genética quando tem a troca de material genético. Então, como é que isso acontece aí nos moluscos? Através da fecundação cruzada, né? A fecundação cruzada, apesar de ser hermafroditas, vai ter uma relação entre dois indivíduos, fazendo aí a fecundação cruzada. A produção de pérolas requer a introdução artificial de pequenas partículas estranhas ao manto. Este circunda o corpo estranho e secreta camadas sucessivas de nácar sobre ele. A gente aí já viu até o videozinho, né? Que eu mostrei lá na aula passada, o videozinho. Os animais são mantidos em cativeiro por muitos anos até que as pérolas sejam formadas. A que filo e classe pertencentes aos animais esse processo? A que filo, né, quem produz essas pérolas aí vão ser os bivalves, né, vão ser os animais aí bivalves, da classe bivalves. E o filo vai ser o quê? Moluscos. Exatamente. Então, os moluscos, né, e a classe vai ser bivalves. Indo agora para a ciência no vestibular, temos aí, no primeiro, indivíduos hermafroditas costumam garantir a variabilidade genética através de, a gente acabou de resolver essa questão, né? Então, fecundação cruzada, acabamos de resolver essa questão. Segundo, a hemoglobina é um pigmento vermelho dissolvido no plasma sanguíneo das minhocas. Sua função é... Qual seria essas funções da hemoglobina? O transporte de gases, né? O transporte de gases por todo o corpo. Isso já vai acontecer aí já nos moluscos. Terceiro, os moluscos constituem um grupo abundante e diversificado de animais que apresentam um corpo mole, com ou sem concha, assinala a alternativa que indica corretamente todos os possíveis habitats desses animais. Então, esses animais, eles podem ser o quê? Eles podem ser terrestres, né, habitar território terrestre, podem ser marinhos e podem ser também de água doce, tá? Então, a opção aí vai ser ambientes aquáticos e terrestres, porque aquático vai englobar o quê? Os marinhos e os de água doce, tá bom? Quarto, os moluscos bivalves, ostras e mexilhões, são organismos economicamente importantes como fonte de alimento para o homem, pois possuem alto valor nutritivo. Eles conseguem filtrar grandes volumes de água em poucas horas, daí serem comumente chamados de organismos filtradores. Mas, em consequência, podem acumular no seu trato digestório altas concentrações de micro-organismos e compostos químicos tóxicos, eventualmente presentes na água onde vivem. Assim, eles podem pôr em risco a saúde pública e exercer grande impacto social e econômico nas áreas de sua criação. Vejamos que esses animais são filtradores, então tudo que tiver na água eles vão filtrar, né? Eles vão ficar ali no seu corpinho. Então, a afirmativa correta. Os moluscos não possuem sistema digestório, possuem sim, né? Os mexilhões possuem concha com apenas uma válvula, não, eles são bivalves. A gente está falando de bivalves aí, então são duas conchas, não uma só. Nos mexilhões, as brânquias têm função de respiratória, né? Então temos aí a opção das brânquias respiratórias. Você já sabe que para respirar, né, abaixo da água, os animais precisam de brânquias. Quinto, a minhoca apresenta respiração. Qual o tipo de respiração da minhoca? Cutânea. E circulação fechada. Exatamente. Então, cutânea através da pele e a respiração fechada através de vasos sanguíneos. Sexto, as minhocas são seres hermafroditas, cuja fecundação se dá por meio do contato sexual, em que dois indivíduos, né, envolvidos são fecundados. Esse é um exemplo de reprodução o quê? Reprodução cruzada, exatamente. Sétimo, os moluscos constituem um grupo muito bem sucedido na natureza. Ocupam vários ambientes e exercem hábitos de vida bastante diversificados. Pessoal, temos 3 indivíduos aí mencionados, né? Então, vamos para as opções. Temos a opção aí A, a opção B e a opção E em relação a esses indivíduos. Então, na opção A, temos os gastrópodes que possuem a rádula, utilizando para raspar o alimento. Exatamente, eles têm isso, né?
Letra B. A respiração é branquial nos animais aquáticos e pulmonar nos... Exatamente. E também temos aí a E, que também está correta. Baseando-se na figura, podemos construir que, enquanto o Pecter é um animal de vida livre, a ostra e o mitros são fixos, né? Então temos aí essas três opções, tá bom? Oitavo, um animal com um tubo digestório completo, sistema circulatório fechado, sangue com hemoglobina e hemafrodita, pode-se dizer que é um animal que é uma minhoca, exatamente, é um anelídeo. Né? Se a gente for ver aí, só temos a minhoca como um anelídeo e essas características, tá? Agora, gente, é o nosso próximo momento da aula, né? Então, agora é a hora da revisão. A revisão para o simulado. Quais são os assuntos que a gente vai abordar aí, que a gente viu agora na terceira unidade e vamos abordar para o simulado? Então, temos aí os plateomitos, neomateumitos e anelídeos. Esses três aí vão ser os assuntos referentes para vocês estudarem para o simulado, tá bom? Então, nos plateomitos, temos aí algumas características. Vocês precisam saber, são vermes que têm corpo achatado, né? Longo, corpo achatado. Podem ser parasitas de vida livre, tá? Eles podem parasitar aí os seres humanos ou podem viver aí livre na natureza. Tamanho pode ser até chegar a metros, né? Temos aí, são heterotróficos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, se alimentam de outros seres, né? Sistema digestório incompleto. A gente não está falando de nemateumitos, estamos falando plateomitos. Então, o sistema digestório ainda é incompleto, só possuem boca, exatamente. Sistema excretor e sistema nervoso bastante simples. Em comparação aí aos nemateumitos, vai ser diferenciada aí algumas características. Tá? As classes, quais são as classes que eles pertencem, né? Temos aí três classes nos proteomitos. O tubelária, né, que são planárias, que são de vida livre, são hermafroditas. Vocês poderiam ver aqui, né? São hermafroditas. E são de vida livre. Essa classe aí é de vida livre. Temos as trematodas, né? Essa trematoda são parasitas, são dioicos, ou seja, de sexos separados. Né? Vocês podem observar aqui, ó, um vermezinho, tá? Aqui a fêmea e o macho, tá? Então temos aqui nesse ciclo da esquistossomose, que é também conhecida popularmente como barriga d'água, né? Que a barriga cresce. Então temos um homem aqui infectado que defecou nas proximidades aqui desse açude, né? Então, ao defecar, saiu aí os ovos, né, junto com as fezes, os ovos que contaminam aí essa região, né? No caso, a água. Esse ovo aí vai eclodir, formando aí uma larva chamada de miracídio. Ao sair, esse miracídio vai procurar o quê? Um caramujo, um biofalária, né? Porque popularmente esses açudes aqui são chamados de lagoas de coceira, né? Então, para completar o ciclo da doença, eles precisam de um molusco, né? O caramujo aí, fazendo aí o hospedeiro intermediário. Depois, elas vão se desenvolver no corpo desse caramujo e vão sair como larvas cercárias. Essas larvas cercárias é que vão aí contaminar o ser humano, tá? E vai acontecer todo exatamente desse jeito aí a contaminação. Na cestoda, a gente tem aí também são parasitas e são monóicos, né? São hermafroditas, na verdade, né? São monóicos, você pode encontrar aí como monóicos ou como hermafroditas. Então, temos a doença aí, a tênia, né? Que podem ser a tênia solium, né? Encontrada aí nos porcos, e a tênia saginata do boi, tá? Nessa doença aqui, ela é trazida para os seres humanos através da carne. Em alguns cistos desses vermes vão estar na carne. Eles, no caso, as pessoas defecam próximo, tem assim, por exemplo, próximo a rio. Então, esses aí vão chegar, esses cistos podem chegar e esses animais se alimentarem. Ao se alimentar, né, esses vermes vão parar aí na musculatura desses animais. E ao morrer, né, ele ainda vai continuar lá aqueles cistozinhos. Se você não acessa a carne bem assadinha, né, ou cozinhar bem cozinhadinha para depois se alimentar, eles vão junto com
a carne, né? Então, esse cisto aí vai cair no seu sistema digestório e acontece aí essa popularmente também conhecida como solitária, tá? Mas não é só pela carne do boi e do porco que vocês podem também pegar doenças, não. Através também de frutas e verduras, né? As frutas e verduras têm que ser bastante lavadas para que esses serizinhos não habitem aí o seu intestino, certo? Nos nematelmitos, né, que é um pouco diferenciado, um pouco mais evoluído do que os proteomitos. Por quê? Esse grupo aí ele vai ter um corpo cilíndrico, né, e as extremidades vão ser afiladas. Eles podem ser de vida livre ou parasitas, né, que a gente encontra mais aí são os parasitas. E o sistema digestório aí é uma coisa diferenciada dos proteomitos. Eles têm o que? Sistema digestório completo, com boca e ânus, né? Nos parasitas, o tubo digestório não realiza a digestão, apenas a absorção. Então, aqueles que estão lá no seu intestino, eles só vão absorver, né? Ele não vai ter aquele tubo digestório, aquele trabalho todinho de ir lá atrás da comida. Eles vão absorver ali no meio, tá? Então, a diferença de um para o outro, né? O corpo, né? Os plateumitas, eles têm um corpo que achatado. Já os nematelmitos vão ter um corpo que cilíndrico, exatamente. O sistema digestório de um vai ser completo e o outro incompleto. Temos aí algumas linhas evolutivas, né? Então, as doenças que podem causar aí os nematelmitos. Essas aqui são as mais conhecidas. São várias doenças, mas essas aqui são as mais conhecidas, né? Temos aí as ascaridíases, que é a lombriga, né? A lombriga é mais falada por aí, que são animais aí, ó, que podem estar em frutas e verduras, né? Os seus ovozinhos, seus cistos estão aí nas frutas e verduras e você aí não lava bem os alimentos, né? E logo isso aí você pode levar os cistos para a sua alimentação. Levando a alimentação, ele vai cair na boca e assim levado até o intestino onde se abriga lá, né? Intestino delgado. Temos aí a ancilostomose ou amarelão. Como a gente já falou, que as pessoas ficam amarelas devido a pequenas hemorragias no intestino delgado, né? Que eles têm assim umas ventosas que ficam lá se fixando e formando assim algumas hemorragias. E a pessoa fica aí amarelo, tá? Então essa aqui é o ciclo da doença. Ciclo da doença, sempre assim as pessoas evitar a andar descalços, né? Que a penetração aí da lava pelo solo, né? A lava vai ficar aí no solo e penetra na pele. A osteoporose aí temos aí esse ciclo que eles caem aí no intestino e depois também eles podem ficar presos, de certa forma, no ânus, tá? Então dá uma certa coceira, entre outros. Isso aí é uma verme, né? Temos aí a filariose. Nessa filariose, que é transmitida, ele precisa para completar seu ciclo aí, um mosquito, né? Um mosquito culex, que vai precisar levar as filárias até a corrente aí sanguínea desse indivíduo, que vai afetar principalmente a filariose no sistema linfático dele, tá certo? Provocando aí inchaço em algumas partes do corpo, e esse inchaço aí permanente, né? Pulando para agora os anelídeos, que é o nosso próximo assunto, a gente já viu os plateumitos, nematelmitos e agora os anelídeos. Nesses anelídeos, temos as principais características: habitam o solo e a água, né? Pode ser marinho ou de água doce. Corpo dividido em anéis ou mentâmeros. Vocês podem ver aí que esse corpo deles sempre são divididos aí em anéis ou mentâmeros chamados, né? As extremidades possuem células sensitivas para sentir o contato ao seu redor. Apresentam um avanço evolutivo em relação às suas estruturas corporais, né, com um sistema muscular que permite a contração, vai se contrair cada anelzinho desse aí para sua locomoção. A respiração cutânea, através de quê? Através da pele. Exatamente. E na pele tem um tipo de cutícula protetora que produz o muco. A gente já falou até na questão lá. Então, que impede que esses animais tenham assim, um ressecamento, até porque eles têm o quê? A respiração cutânea, né? As trocas gasosas através da pele. Então, impede também que eles morram por quê?
Pelo ressecamento, exatamente, para ressecar. É por isso que eles não aparecem assim durante o dia, muito assim no solo, em cima do solo, só em seus canais realmente subterrâneos. Apresenta um sistema circulatório fechado, ou seja, por dentro de vasos, o sangue vai correr por dentro de vasos, e sistema digestório completo, de boca a ânus. As classes dos anelídeos. Nessas classes dos anelídeos, a gente tem aí, cada um vai ser classificado de acordo com suas cerdas, tá? A presença ou não de cerdas. Temos aí as poliquetas, que são animais marinhos, que possuem um par de parapóides em cada anel, como vocês veem aí, os neres, que vai ter um conjuntinho aí de cerdas que parecem, e são chamados de parapóides. A respiração é branquial, porque estão na água, né? São animais aquáticos e são dioicos, de sexo separados. A fecundação é externa, ou seja, fora do corpo do animal, com desenvolvimento indireto. O animal, logo que o animal nasce, ele passa por fases. Ele não nasce igual ao adulto, só que tamanho menor. Ele vai passar assim por fases. A classe Rhinodinha, temos aqui os animais sem cerdas, tá? Apresentam ventosas, terminadas por fixação de locomoção. Eles vão ter aqui as ventosas para auxiliar aí, eles são ectoparasitas. São hermafroditas com fecundação cruzada, né? Você já falou, a variabilidade genética aumenta bastante dessa fecundação cruzada e interna dentro do corpo do indivíduo. Desenvolvimento direto, eles não precisam passar assim por fases, tá? Oligoquetas são animais com poucas cerdas e terrestres. Sua respiração é cutânea, através da pele. São hermafroditas com fecundação cruzada, tá? No caso, tem o cruzamento entre dois indivíduos. E desenvolvimento direto. Pessoal, essa aí foi a revisão e a correção. Qualquer dúvida, estamos aí. Aproveitem para tirar as dúvidas, tá? Para fazer um bom simulado. Acreditem em vocês, tá certo? Até a próxima e fique com Deus.